Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola. Dia 3 de julho. Chaves que abrem portas. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 26. Esse é um texto muito conhecido que relata o momento em que Paulo e Silas milagrosamente são libertos da prisão. É muito importante, porém, observarmos a frase "todas as portas se abriram", pois não foi somente a porta do cárcere de Paulo e Silas que se abriu, mas todas as portas da prisão. Junto com Paulo e Silas, todos os outros encarcerados tiveram acesso à liberdade. Este capítulo tem duas coisas muito importantes que detalho abaixo. A primeira é a maneira com que Deus trabalha. Nem sempre a maneira de Deus trabalhar é equivalente à nossa maneira, pois o modo de Ele trabalhar muitas vezes não é compreensível por ser diferente daquela que passa pela nossa mente, sempre limitada ao campo do possível e do provável, enquanto para Deus esses limites não existem. A segunda coisa que aprendemos é o propósito de Deus trabalhar, pois tudo o que Ele faz é vinculado a um propósito, não existindo aleatoriedade, acaso ou sorte. Ele é infinitamente poderoso e pode abrir as portas que nos aprisionam nos momentos mais difíceis e críticos da nossa existência, quando nos sentimos acorrentados pelas circunstâncias que erguem contra nós, como uma gigantesca onda prestes a virar um pequeno barco. As circunstâncias tentam paralisar você, mantendo-o encarcerado com correntes nos calcanhares, mas Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não importa qual seja a prisão que o impeça de viver hoje, Deus tem poder para abalar todas as suas estruturas e abrir todas as portas que até agora estavam fechadas. Frase do dia: nenhuma tempestade dura para sempre. Leitura bíblica, livro de Jó, capítulo 5. Palavra-chave: esperança. Jó, capítulo 5. Nós mesmos causamos o sofrimento. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Deus dá esperança aos fracos. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus curam.
Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos, as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa, você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!